A neve caía como lâminas afiadas sobre a vila esquecida, cortando a pele exposta de Isolde, enquanto ela arrastava seu corpo exausto pela trilha lamacenta. O ar gélido carregava o cheiro de fumaça distante e o uivo abafado dos lobos selvagens, mas nada se comparava à dor que a rasgava por dentro. Na noite anterior, na clareira central da matilha, o Alpha Thorn a havia rejeitado publicamente, suas palavras ecoando como um veredicto de morte. Você não é digna de um laço, Ômega. Sua fraqueza envergonha a todos nós. Os olhares dos outros, pena misturada a desprezo, a haviam marcado mais que qualquer garra. Agora, banida da cabana comunal, ela enfrentava o inverno sozinha, com nada além de um chale puído e o peso de uma viuvez que já a havia quebrado uma vez. Isolde tropeçou em uma raiz escondida pela neve, caindo de joelhos no chão congelado. Lágrimas quentes traçaram caminhos em suas bochechas geladas, mas ela as enxugou com raiva, recusando-se a chorar por um homem que nunca a vira de verdade. Thorn, o alfa implacável da matilha das sombras eternas, era um deus de músculos e fúria, com olhos dourados que prometiam domínio e perigo. Ele a escolhera como companheira por conveniência, após a morte de seu primeiro marido em uma caçada brutal, mas agora, com a matilha enfraquecida por disputas territoriais, ele a descartava como lixo. Volte para as bordas da floresta, onde os fracos pertencem. Ele rosnara enquanto os betas riam baixinho. A humilhação queimava em seu peito, um fogo que a impulsionava a se levantar, mesmo quando o frio tentava paralisá-la. Ela prosseguiu, o vento uivando como um lamento coletivo da floresta. A vila era um aglomerado de cabanas de madeira tosca, erguidas às pressas para abrigar os marginalizados da matilha. Ômegas como ela, viúvas sem prole, lobos que haviam falhado em caçadas ou disputas. Isolde morava na mais precária delas, uma estrutura inclinada que rangia com cada rajada. Seu estômago roncava, vazio há dias. A ração comunal fora negada a ela após a rejeição, mas algo a atraía para as profundezas da mata. Um instinto primal, o cheiro sutil de sangue e pelagem molhada que flutuava no ar invernal. Ali, sob um pinheiro carregado de neve, ela o encontrou. Um filhote de lobo, não maior que um cachorro, encolhido em uma poça de sangue congelado. Seus olhos âmbar piscavam debilmente, o corpo magro tremendo de frio e dor. Uma ferida aberta rasgava seu flanco, provavelmente de uma briga com predadores, ou, pior, de um exílio forçado pela matilha. Isolde congelou, o coração acelerando. Abrigar um filhote ferido era perigoso. Na hierarquia brutal dos lobos, os fracos eram abandonados para morrer, fortalecendo o bando. Se descobrissem que ela, uma ômega rejeitada, interferira, poderia ser a desculpa perfeita para Thorn bani-la de vez, ou pior, executá-la como traidora. Mas aqueles olhos... Eles a fitavam com uma vulnerabilidade que ecoava a dela própria. Sem pensar, Isolde estendeu os braços envolvendo o corpinho gelado em seu chale. "Shh, pequeno", murmurou ela, a voz rouca pelo frio. "Eu não vou te deixar aqui." O filhote gemeu baixinho, lambendo sua mão com uma língua áspera, e um calor inesperado se espalhou por seu peito. Ela o carregou de volta à cabana, cada passo uma batalha contra o vento que chicoteava sua face. O peso dele era leve, mas carregava o fardo de uma escolha que poderia selar seu destino. Dentro da cabana, o ar era ainda mais frio, o fogo extinto há horas por falta de lenha. Isolde depositou o filhote em uma pilha de peles velhas, acendendo uma chama fraca com as últimas lascas de madeira. Ela rasgou um pedaço de seu próprio vestido para limpar a ferida, o sangue se misturando à neve derretida em uma poça rosada no chão de terra batida. "O que te aconteceu, hein?" sussurrou, enquanto o filhote se aninhava contra ela, seu pelo úmido grudando em sua pele. Ele não era um lobo comum. O cheiro dele carregava traços de algo nobre, talvez de uma linhagem alfa, mas enfraquecido pela fome e pelo frio. Isolde sentiu um formigamento na nuca, o instinto ômega despertando, o desejo de proteger, de nutrir mesmo que doesse. Enquanto o filhote lambia a ferida, Isolde preparou uma infusão de ervas secas, o único remédio que restava em sua despensa vazia. Ela o alimentou com pedaços de carne seca,
mastigados por ela mesma para amolecê-los. Você é forte, eu sei, disse ela, alisando sua pelagem. Mas em sua mente, as palavras de Thorne ecoavam. Fraqueza. E se isso fosse fraqueza? Abrigar um estranho em meio ao inverno quando ela mal sobrevivia. O filhote adormeceu em seu colo, o peito subindo e descendo em um ritmo calmo. E pela primeira vez em dias, Isolde sentiu um vislumbre de paz. No entanto, o silêncio da cabana era interrompido por uivos distantes. A matilha caçando, talvez farejando intrusos. De repente, um barulho na porta, batidas firmes como garras arranhando madeira. Isolde se enrijeceu, o coração disparado. "Abra, Ômega! Ordem da coroa!" gritou uma voz grave do lado de fora. A coroa? O Palácio das Sombras, lar de Thorne e dos anciãos, raramente se metia nos assuntos dos marginalizados. O filhote se agitou em seu colo, um rosnado baixo escapando de sua garganta. Isolde apertou-o contra o peito, o pânico subindo como bile. Quem era esse filhote para atrair a atenção do alfa? E o que aconteceria se eles o levassem, ou a ela, por ousar interferir? Ela se levantou devagar, a porta rangendo ao se abrir para a noite escura. 2 betas da guarda real estavam lá, capas encharcadas de neve, olhos frios varrendo o interior. "Recebemos ordens do palácio", disse o mais alto, o nariz farejando o ar. "Um filhote desaparecido. O hospital real exige sua entrega imediata." Isolde engoliu em seco, bloqueando a visão do pequeno com seu corpo. "Não sei do que falam", mentiu ela, a voz tremendo. Mas o cheiro do sangue traía tudo, e os betas avançaram, garras se estendendo. O filhote rosnou mais alto, e Isolde soube. Sua escolha acabara de acender uma faísca que poderia incendiar sua vida inteira. O líder dos betas a empurrou para o lado, expondo o filhote. "Pela coroa, ele é nosso." Mas, ao tocá-lo, o pequeno se debateu, cravando dentes no braço do intruso. Gritos ecoaram na noite, e Isolde se jogou sobre ele, protegendo-o com unhas e dentes. "Ele fica comigo!" gritou ela, o desespero transformando sua voz em um uivo primal. Os betas hesitaram, surpresos com a fúria de uma ômega rejeitada, mas o dano estava feito. Enquanto o arranhavam e a arrastavam para fora, na neve que agora tingia-se de vermelho, Isolde olhou para trás, vendo o filhote ser carregado para a escuridão. A rejeição de Thorne fora apenas o começo. Agora, o palácio a chamava, e o preço de sua compaixão poderia ser sua própria ruína. A neve se infiltrava pelas fendas da carroça, que a arrastava pela trilha escura, mordendo a pele arranhada de Isolde como dentes invisíveis. Seus pulsos estavam amarrados com cordas ásperas, os braços dos betas a esmagando contra o banco de madeira dura. O filhote havia sido enrolado em uma manta e jogado no fundo da carroça, seus gemidos baixos ecoando no peito dela como um lamento compartilhado. "Por favor", sussurrou ela para o ar gelado, os lábios rachados pelo frio. "Ele está ferido. Deixem-me ajudá-lo." Mas os guardas ignoraram, seus rosnados abafados pelo vento, que uivava como uma matilha enfurecida. O Palácio das Sombras Eternas erguia-se na encosta distante, uma fortaleza de pedra negra e torres afiadas que cortavam o céu noturno. Isolde nunca o vira de perto. Para ômegas como ela, era um lugar de lendas e punições onde os alfas reinavam com garras de ferro. Agora, enquanto a carroça subia o caminho íngreme, o cheiro de pinheiros queimados e metal forjado invadia suas narinas, misturado ao fedor de medo que emanava dela própria. O que Thorne faria? Ele, que a rejeitara como uma peça quebrada, agora a via como ameaça por causa de um filhote. Seu coração martelava, uma mistura de raiva e terror que a fazia tremer mais que o frio. Ao chegarem aos portões, os betas a puxaram para fora sem cerimônia, arrastando-a pelos degraus de pedra escorregadia. O pátio interno era iluminado por tochas que crepitavam, lançando sombras dançantes sobre muralhas adornadas com crânios de inimigos antigos. O filhote foi levado por um caminho separado para o Hospital Real, um anexo sombrio onde curandeiros alfas tratavam os feridos da coroa. Isolde debateu-se,
cravando as unhas no braço de um guarda. Onde o levam? Ele precisa de calor, não de jaulas. O beta a esbofeteou, o impacto explodindo em estrelas brancas em sua visão. Cale-se, Ômega. Sua língua afiada pode custar sua cabeça. Eles a jogaram em uma cela fria no subsolo do palácio, as paredes úmidas exalando o cheiro de mofo e sangue seco. A porta de ferro se fechou com um clangor que reverberou em seus ossos, deixando-a sozinha na escuridão quase absoluta. Isolde se encolheu no canto, o corpo doendo das feridas frescas, arranhões nos braços, um corte na bochecha que sangrava devagar. Lágrimas quentes escorreram, mas ela as engoliu, recusando-se a se quebrar. Eu fiz o que era certo, murmurou para si mesma, o eco de sua voz um consolo frágil. O filhote a olhara com confiança. Abandoná-lo teria sido como trair sua própria alma, moldada pela viuvez que a deixara vazia. Horas se arrastaram como dias, o silêncio quebrado apenas pelo gotejar distante de água. Então, passos pesados ecoaram pelo corredor, e a porta se abriu com um rangido. Uma tocha iluminou o rosto de Thorne, o Alfa Supremo, sua silhueta imponente preenchendo o vão. Seus olhos dourados, frios como o inverno, fixaram-se nela, e o ar pareceu se espessar com o cheiro dele, almíscar dominante, misturado à fúria e algo mais sombrio, como desejo reprimido. Ele entrou, a porta se fechando atrás, isolando-os no espaço confinado. Isolde se ergueu devagar, o queixo erguido, apesar do tremor em suas pernas. — O que quer de mim, Alfa? Já não bastou me jogar fora? Thorne se aproximou, o calor de seu corpo contrastando com o frio da cela, invadindo seu espaço como uma onda inescapável. Ele estendeu a mão, traçando com o polegar o corte em sua bochecha, o toque áspero, mas estranhamente gentil, enviando um arrepio involuntário por sua espinha. Você ousa interferir em assuntos da coroa, Isolde. Aquele filhote não é um lobo qualquer, é de linhagem nobre, perdido em uma emboscada de rivais. O hospital o trata agora, mas sua intromissão poderia ter sido fatal. Sua voz era um rosnado baixo, vibrando no peito dela, e por um instante ela sentiu o puxão antigo do laço que ele rompera, o desejo de se submeter, de se perder em sua força. Mas a raiva a ancorou. Linhagem nobre? Então por que ele estava morrendo na neve, como eu? Você abandona os fracos, Thorne, mas eu não. Eu o acolhi porque alguém tinha que fazer isso. Ela o encarou, os olhos verdes flamejando, ignorando o modo como seu corpo reagia à proximidade dele, o calor se acumulando em seu ventre como uma brasa proibida. Thorne rosnou, pressionando-a contra a parede, seu corpo duro contra o dela, o cheiro de sua pelagem selvagem a envolvendo. Você é uma ômega rejeitada, sem direitos. Sua compaixão é fraqueza, e fraqueza mata matilhas inteiras. Seus lábios roçaram sua orelha, o hálito quente uma promessa de perigo e anseio. Mas você me intriga, Isolde. Por que arriscar tudo por um estranho? Ela virou o rosto, os seios arfando contra o peito dele, o coração uma batida selvagem. Porque eu sei o que é ser descartada. Como você me descartou? As palavras saíram afiadas, cortando o ar tenso entre eles. Thorne hesitou, seus dedos se cravando em seus ombros, não com violência, mas com uma posse que a fazia ofegar. Por um momento, o silêncio os envolveu, carregado de sentes misturados. O dela doce e vulnerável, o dele, dominante e faminto. Ele poderia tomá-la ali, reafirmar seu domínio, mas em vez disso, recuou um passo, os olhos turvos com conflito. O filhote sobreviverá, mas você? O conselho decide seu destino ao amanhecer. Traidora ou salvadora, Isolde? Ele saiu sem outra palavra, a porta batendo como um veredicto. Isolde deslizou para o chão, o corpo ainda formigando com o toque dele. Uma mistura de ódio e desejo que a dilacerava. O palácio a engolira. E agora, no coração da besta, ela percebia. O filhote era apenas o começo. Thorne a queria punir, mas também a desejava, e essa faísca poderia queimá-los a ambos. Lá fora, uivos ecoavam, chamando a matilha para julgamento, e Isolde soube que sua próxima escolha selaria não só sua sobrevivência,
mas o fogo que ainda ardia entre eles ameaçando consumir tudo. A aurora infiltrava-se pelas grades da cela como uma lâmina fria, tingindo as paredes úmidas de um cinza espectral. Isolde não dormira. O corpo dolorido a mantinha acordada, cada músculo protestando contra o chão de pedra. O toque de Thorn ainda queimava em sua pele, um fantasma de calor e domínio que a fazia se contorcer de raiva e algo mais profundo, mais perigoso. Ela se ergueu, os cabelos emaranhados caindo sobre os ombros, e farejou o ar. O cheiro dele persistia, misturado ao mofo, como uma marca invisível que a prendia mais que as correntes. Passos ecoaram novamente pelo corredor, mas desta vez eram múltiplos, um coro de presenças pesadas que faziam o chão vibrar. A porta se abriu com um rangido, revelando não Thorn, mas um ancião da matilha, envolto em peles bordadas com runas antigas de garras. Seus olhos, cinzentos e calculistas, varreram-na como se ela fosse uma presa encurralada. Levante-se, Ômega. O conselho convoca você. O Alpha Thorn preside o julgamento. A voz dele era seca, sem piedade, e 2 betas a flanquearam, garras retraídas, mas prontas. Isolde saiu da cela com o queixo erguido, ignorando a fraqueza em suas pernas. O palácio era um labirinto de sombras e ecos, corredores de pedra negra que pareciam pulsar com o coração da matilha. Eles a conduziram por escadarias em espiral, o ar ficando mais denso com o cheiro de incenso queimado e pelagens aquecidas. Seu estômago revirava. Ela sabia das lendas. Julgamentos no salão da coroa terminavam em exílio eterno ou pior, o ritual de rompimento, onde o laço rompido era selado com sangue. O salão era vasto, iluminado por lareiras rugentes que lançavam chamas dançantes sobre tapeçarias tecidas com cenas de caçadas brutais. O conselho, 5 alfas anciãos, incluindo o que a escoltara, sentava-se em tronos de osso e madeira entalhada. No centro, Thorn ocupava o trono supremo, sua figura imponente como uma montanha viva, os músculos tensos sob a túnica de couro negro. Seus olhos dourados encontraram os dela, e por um instante o ar crepitou com tensão não dita, o cheiro dele invadindo o espaço, almíscar dominante que fazia seu pulso acelerar. Apresente-se, Isolde, viúva da borda, anunciou o ancião, forçando-a a se ajoelhar no centro do círculo de pedra. Ela obedeceu, mas não baixou a cabeça, os olhos fixos em Thorn. Você interferiu em assuntos da coroa ao acolher o filhote de linhagem nobre, ferido em território inimigo. Isso é traição ou lealdade? Fale. As palavras saíram roucas, mas firmes, carregadas de uma fúria que ela não conseguia conter. Lealdade. Eu o encontrei morrendo na neve, abandonado como eu fui. Qualquer lobo da matilha faria o mesmo por um dos nossos. Murmúrios percorreram o conselho, olhares de desprezo misturados à surpresa. Um alfa corpulento, com cicatrizes cruzando o rosto, rosnou. Ômegas não decidem o que é nosso. Você é fraca, rejeitada pelo Alfa Supremo. Sua ação poderia ter alertado rivais. Thorn ergueu a mão, silenciando o salão. Seu olhar era uma lâmina, cortando-a até o osso, mas havia algo mais ali, um brilho de conflito, como se suas palavras o desafiassem. Ele se levantou, aproximando-se devagar, o som de suas botas ecoando como batidas de coração. O calor de seu corpo a envolveu antes mesmo que ele parasse, a proximidade uma prisão sensual, o cheiro de sua pelagem selvagem fazendo sua pele formigar. Você arriscou tudo por um filhote que nem conhece, murmurou ele, baixo o suficiente para que só ela ouvisse, sua voz um rosnado que vibrava em seu peito. Por quê? Para provar algo a mim? Isolde ergueu o rosto, os lábios a centímetros dos dele, o ar entre eles carregado de sentes misturados, o dela, doce e desafiador, o dele, faminto e possessivo. Não por você, Thorn, por mim. Eu sei o que é ser deixada para morrer. Seu laço me quebrou uma vez, mas não vou deixar que quebre outro. As palavras pairaram afiadas, e ela viu o músculo em sua mandíbula se contrair, os olhos dourados escurecendo com uma emoção crua, raiva, desejo, talvez até admiração relutante.
O conselho observava, tenso, mas Thorne não recuou. Em vez disso, estendeu a mão traçando os dedos ao longo de seu braço. Um toque que era ao mesmo tempo punição e carícia, enviando arrepios por sua espinha. O filhote é meu sangue distante, revelou ele, a voz ecoando no salão. Filho de um primo alfa perdido na emboscada dos lobos das cinzas, o hospital o salvou graças à sua intervenção inicial, mas isso não apaga sua ousadia. Ele se inclinou mais perto, o hálito quente roçando sua orelha, um sussurro só para ela. Você me desafia, Isolde, e isso me faz querer domá-la de novo. O salão explodiu em rosnados de aprovação e desacordo. O ancião principal interveio. O veredicto alfa supremo, exílio ou serviço. Thorne se endireitou, os olhos ainda presos aos dela, uma batalha interna visível em sua postura rígida. Ela servirá no palácio até que prove sua lealdade, no hospital cuidando do filhote, mas sob minha vigilância. As palavras foram um martelo, selando seu destino, e Isolde sentiu o peso delas como correntes novas, proximidade com ele, que a atraía e repelia em igual medida. Os betas a ergueram, arrastando-a para fora do salão, enquanto o conselho se dispersava. Mas Thorne a seguiu, seus passos sincronizados com os dela, o silêncio entre eles carregado de promessas não ditas. No corredor sombrio, ele a parou, pressionando-a contra a parede com uma mão em seu ombro, o corpo dele uma barreira inescapável. Não pense que isso é misericórdia, rosnou ele, os lábios roçando sua têmpora, o cheiro dele a envolvendo como uma névoa sensual. Você ficará perto o suficiente para eu te quebrar devagar. Ou para eu te reconstruir. Isolde ofegou, o coração uma batida selvagem contra o peito dele, o desejo traidor se acendendo apesar da raiva. Então tente, Alfa, mas eu não sou mais sua para quebrar. Ela se desvencilhou, o toque se desfazendo como fumaça, mas o formigamento permaneceu, uma faísca que ameaçava incendiar o palácio inteiro. Enquanto a levavam para o hospital, o uivo distante de lobos rivais ecoou pela noite, um lembrete de que o julgamento de Isolde era apenas o prelúdio de uma guerra maior, e de um laço que se recusava a morrer. O hospital real era um antro de sombras e sussurros, escondido nas entranhas do palácio como uma ferida mal cicatrizada. As paredes de pedra cinzenta exalavam o cheiro acre de ervas amargas e sangue fresco, misturado ao odor metálico de instrumentos forjados para curar ou torturar. Isolde foi empurrada para dentro por um beta impassível, suas mãos ainda marcadas pelas cordas que a haviam prendido durante o julgamento. O ar estava quente, sufocante comparado ao frio da cela, mas o calor não aquecia o vazio em seu peito. Ela farejou o ambiente, o instinto ômega guiando-a, como um fio invisível até o cubículo onde o filhote jazia. Ele estava deitado em uma cama de peles limpas, o corpo magro envolto em faixas de linho manchadas de unguento. Seus olhos âmbar se abriram devagar ao ouvi-la se aproximar, e um gemido baixo escapou de sua garganta, não de dor, mas de reconhecimento. Isolde se ajoelhou ao lado da cama, ignorando o beta que a vigiava da porta. Ei, pequeno, murmurou ela, estendendo a mão trêmula para alisar sua pelagem agora seca e macia. O filhote lambeu seus dedos, a língua áspera uma carícia que derretia o gelo em seu coração. Você está seguro agora. Eu prometo. Mas as palavras soavam vazias. O palácio era uma prisão disfarçada de salvação, e ela sabia que Thorne observava de algum lugar, seus olhos dourados como correntes invisíveis. Uma curandeira alfa, uma mulher de meia-idade com cicatrizes cruzando o pescoço como medalhas de batalhas passadas, aproximou-se com uma tigela de cataplasma fumegante. Você é a ômega do julgamento, disse ela, a voz rouca e sem calor. O alfa ordenou que cuidasse dele. Alimente-o, limpe as feridas, mas não o tire daqui. Ele é precioso. Sangue de alfas caídos na emboscada dos lobos das cinzas. Isolde assentiu, pegando a tigela com mãos firmes, embora seu estômago se revirasse. Precioso. Como se o valor de uma vida se medisse em linhagens e territórios.
Ela aplicou o unguento no flanco do filhote, seus movimentos gentis contrastando com a brutalidade do mundo ao redor. Ele se aninhou contra ela, o calor de seu corpinho, um bálsamo contra a solidão que a corroía. Horas se passaram em um ritmo febril. Trocar faixas, preparar infusões de raízes amargas, sussurrar histórias antigas da floresta para acalmar seus gemidos. Isolde sentia o peso da vigilância, betas patrulhando os corredores, seus rosnados ecoando como lembretes de sua posição precária. Mas ali, com o filhote, algo se agitava dentro dela, uma faísca de força que a rejeição de Thorne não pudera extinguir. Você me salvou tanto quanto eu a você, confidenciou ela ao pequeno enquanto ele adormecia em seu colo. Pela primeira vez desde a viuvez, ela se sentia necessária, não descartável. No entanto, o ar carregava o cheiro sutil de Thorne, infiltrando-se como uma névoa, que ela se perguntava quanto tempo duraria essa ilusão de paz. O sol poente tingia as janelas altas de laranja-sangue quando ele apareceu. A porta do cubículo se abriu sem aviso, e Thorne entrou, sua presença enchendo o espaço como uma tempestade iminente. Vestia uma túnica simples de couro, mas nada podia disfarçar a potência de seu corpo. Ombros largos, músculos que se moviam como cordas de arco sob a pele bronzeada. Seus olhos dourados fixaram-se no filhote primeiro, suavizando por um instante, antes de se voltarem para ela com uma intensidade que a fez enrijecer. Ele melhora, disse ele, a voz um rosnado baixo que vibrava no ar confinado. Graças a você, Isolde. Mas não se iluda, isso não te redime. Ela se ergueu devagar, depositando o filhote na cama com cuidado, o coração acelerando contra sua vontade. A proximidade dele era uma armadilha sensorial. O cheiro almiscarado de sua pelagem dominante invadia suas narinas, misturando-se ao doce feromônio ômega que traía seu corpo. Redimir? Eu não pedi seu perdão, Alfa, rebateu ela, a voz firme apesar do tremor em suas mãos. Eu cuido dele porque ele precisa, não por sua aprovação. Thorne se aproximou encurralando-a contra a parede de pedra, o calor de seu peito irradiando através da túnica fina. Seus dedos roçaram o braço dela, traçando uma veia pulsando, um toque que era posse e provocação ao mesmo tempo. Você mente para si mesma, murmurou ele, o rosto a centímetros do dela, o hálito quente roçando seus lábios. Seu cheiro. Ele grita por mim mesmo agora. Rejeitei o laço, mas ele não morreu. Ele queima. Isolde ofegou, o corpo traindo-a com um arrepio que subia por sua espinha, o ventre se contraindo em uma ânsia proibida. Ela odiava isso, o modo como ele a desarmava, como se ela fosse uma presa marcada para a caçada. Você me quebrou uma vez, Thorne. Não vou deixar que faça de novo. Mas suas palavras saíram fracas, e ele sorriu, um sorriso predatório que revelava presas afiadas, inclinando-se para farejar o pescoço dela, inalando profundamente. O filhote se agitou na cama, um rosnado fraco rompendo o silêncio tenso, e Thorne recuou ligeiramente, os olhos escurecendo com algo que parecia ciúme. Ele te vê como mãe agora, mas cuidado, Ômega. Linhagens nobres não se ligam a rejeitadas. Ele se virou para sair, mas parou na porta, olhando por cima do ombro. Fique perto dele, e de mim. O palácio tem olhos, e os lobos das cinzas se aproximam. Sua lealdão será testada em breve. A porta se fechou com um baque surdo, deixando Isolde sozinha com o eco de seu cheiro e o peso de suas palavras. A noite caiu como um manto pesado, e Isolde velou o filhote, aplicando mais unguento enquanto uivos distantes ecoavam do pátio, sentinelas alertando para sombras na fronteira. Seu corpo doía, não só das feridas, mas de um desejo não resolvido que a consumia por dentro. Thorne a vigiava, sim, mas não como carcereiro, como um lobo farejando fraqueza para devorar. Ela alisou a pelagem do pequeno, sentindo uma lágrima escorrer por sua bochecha. O que ele quer de nós? Sussurrou. O filhote piscou, lambendo sua mão, mas o silêncio que se seguiu era opressivo, carregado de segredos que o palácio guardava como garras cerradas. De repente, um alarme rasgou a quietude. Sinos de ferro badalando nos torreões,
seguidos por rosnados furiosos. Um beta irrompeu no cubículo, o rosto pálido sob a luz das tochas. Intrusos nas muralhas, os lobos das cinzas atacam. Isolde se ergueu, o pânico subindo como bile, enquanto o filhote se encolhia contra ela. Thorne havia previsto isso, e agora, no caos iminente, ela percebia. Sua presença ali não era mero castigo, era isca. Para os rivais ou para ele próprio. O hospital tremeu com os primeiros impactos, e Isolde apertou o filhote contra o peito, o coração martelando uma verdade cruel. Sua compaixão a salvara uma vez, mas agora, no fogo da guerra, poderia destruí-la para sempre. O caos irrompeu como uma matilha enlouquecida, os uivos dos lobos das cinzas ecoando pelas muralhas do palácio como promessas de carnificina. Isolde apertou o filhote contra o peito, seu corpinho tremendo não só de frio, mas de um terror primal que se espalhava pelo hospital como fumaça tóxica. As tochas tremiam nas paredes, lançando sombras que dançavam como garras vivas, enquanto o chão de pedra vibrava com os impactos distantes, corpos colidindo, metal rangendo contra metal, o fedor acre de sangue fresco se infiltrando pelas fendas. "Fique quieto, pequeno", sussurrou ela, a voz rouca pelo pânico que lhe apertava a garganta. O filhote rosnou baixinho, os olhos âmbar fixos na porta, como se soubesse que o perigo os farejava. Um estrondo sacudiu o cubículo, poeira caindo do teto como neve suja. A curandeira Alfa, que momentos antes preparava mais ungüentos, largou a tigela e sacou uma adaga curva de sua cintura. "Esconda-se", ordenou ela, os olhos flamejando com a fúria de uma guerreira. "Eles vêm pelo filhote. Proteja-o com sua vida, Ômega. Ordens do Alfa." Isolde assentiu, o coração martelando uma batida selvagem, e arrastou uma prateleira de ervas para bloquear a entrada, encolhendo-se atrás dela com o pequeno nos braços. O cheiro dele, inocente, misturado ao seu próprio feromônio de medo doce, era o único ancoradouro em meio à tormenta. Mas por dentro, a raiva fervia. Thorne a colocara ali como isca, sabendo que os rivais viriam pelo sangue nobre do filhote. Sua compaixão, outrora salvação, agora era uma armadilha tecida por ele. Gritos ecoaram pelos corredores misturados a rosnados guturais e o som de garras rasgando carne. Isolde tapou os ouvidos do filhote, mas nada abafava o pandemônio. Um beta uivando em agonia, o clangor de espadas, o cheiro metálico de derramamento de sangue se intensificando até sufocar o ar. Ela se arrastou para um canto escuro, o corpo pressionado contra a parede fria, sentindo o pulso do palácio como um coração ferido. "Por que nós?", murmurou ela, lágrimas quentes traçando caminhos em suas bochechas sujas. O filhote lambeu seu queixo, um gesto fraco que a fez engolir o soluço. Naquele instante, ela o via não como um estranho, mas como uma extensão de si mesma, rejeitado, ferido, lutando para sobreviver em um mundo que devorava os fracos. A porta do cubículo explodiu em lascas de madeira e 2 lobos das cinzas irromperam, suas pelagens cinzentas eriçadas, olhos vermelhos brilhando com sede de vingança. Eram betas musculosos, cicatrizes frescas cruzando seus focinhos, o cheiro de fumaça e ódio emanando deles como uma névoa venenosa. "Onde está o filhote?", rosnou o maior, farejando o ar com presas à mostra. "Entregue-o, Ômega, e talvez te deixemos viver." Isolde se enrijeceu, o instinto Ômega rugindo em seu peito como uma chama proibida. Ela se ergueu devagar, bloqueando o filhote com seu corpo magro, as unhas se estendendo em garras instintivas. "Nunca", cuspiu ela, a voz um uivo desafiador que surpreendeu até a si mesma. O pequeno se debateu em seus braços, rosnando ao seu lado, e por um segundo ela se sentiu invencível, não fraca, mas feroz. Os invasores avançaram, um deles cravando garras em seu ombro, rasgando a carne em um jorro quente de sangue. Isolde gritou, o mundo girando em dor branca, mas revidou com um golpe selvagem, arranhando o rosto do beta até que sangue espirrasse. O outro a agarrou pelo cabelo, puxando sua cabeça para trás, expondo o pescoço vulnerável. "Estúpida",
Linhagens como a dele não pertencem à escória como você. O hálito fétido dele roçou sua pele, e ela sentiu o terror se misturar a uma fúria cega, o corpo se contorcendo para proteger o filhote. Ele mordeu sua mão, os dentinhos afiados cravando fundo, e os invasores hesitaram, surpresos com a ferocidade da dupla improvável. Então, um rugido ensurdecedor preencheu o cubículo, como o trovejar de uma avalanche. Thorne rompeu pela brecha da porta destruída, sua forma alfa imponente, pelagem negra eriçada, músculos inchados em fúria primal. Seus olhos dourados ardiam como brasas, fixos nos rivais, e ele os derrubou com um só golpe, garras cortando carne como lâminas quentes. Sangue salpicou as paredes, os corpos dos betas caindo inertes no chão, e o ar se encheu do cheiro metálico da vitória brutal. Thorne se virou para ela, ofegante, o peito subindo e descendo em um ritmo selvagem, gotas de sangue inimigo escorrendo por seu torso nu. "Isolde!" rosnou ele, a voz rouca de batalha e algo mais, alívio talvez ou posse renovada. Ela recuou contra a parede, o filhote ainda apertado contra si, o ombro sangrando profusamente, mas o olhar fixo nele era uma mistura de gratidão e acusação. "Você nos usou como isca", sibilou ela, a dor transformando suas palavras em veneno. Sabia que viriam pelo pequeno, pelo seu sangue. Thorne se aproximou, ignorando os betas que entravam para arrastar os corpos, o calor de seu corpo invadindo o espaço dela como uma onda inescapável. Ele estendeu a mão, tocando o ferimento em seu ombro com dedos surpreendentemente gentis, o toque enviando um arrepio que se espalhava por sua espinha, misturando dor a um desejo traidor. Seu cheiro, almíscar dominante, suado de luta, a envolveu, fazendo seu pulso acelerar, o ventre se contrair em uma ânsia que ela odiava admitir. "Eu protejo o que é meu", murmurou ele, inclinando-se até que seus lábios roçassem a ferida, lambendo o sangue com uma língua áspera que a fez ofegar. O gesto era possessivo, sensual em sua crueza, como se ele estivesse marcando-a de novo, reavivando o laço rompido com cada batida de seu coração. "Você e ele, vocês são meus agora." Isolde tremeu, o corpo traindo-a com um calor que subia do toque dele, mas a raiva a ancorou. Ela empurrou seu peito, sentindo os músculos duros sob as palmas, o filhote rosnando entre eles como um mediador furioso. "Seu? Eu não sou posse, Thorne. Você me rejeitou, me quebrou. Não vou ser sua arma nessa guerra." Ele rosnou baixo, pressionando-a mais contra a parede. O corpo dele uma prisão de calor e força. O cheiro misturando-se ao dela em uma dança perigosa de feromônios. Seus olhos dourados escureceram, cheios de um conflito que o dilacerava. Desejo cru, culpa escondida. "Você me desafia mesmo agora, sangrando e cercada de morte? Seu cheiro..." "Ele me enlouquece, Isolde. Eu rejeitei o laço para proteger a matilha, mas você o reacende toda vez que respira." Seus dedos traçaram sua mandíbula, um toque que era carícia e ameaça, fazendo-a arquear involuntariamente contra ele. O filhote se debateu, mordendo a mão de Thorne, e o alfa recuou com um riso amargo, os olhos flamejando. "Ele te escolheu, como eu deveria ter feito." O hospital ainda tremia com ecos da batalha, uivos de vitória ecoando pelos corredores, mas ali, no cubículo destruído, o silêncio entre eles era uma ruptura palpável. Isolde deslizou para o chão, exausta, o filhote aninhando-se em seu colo enquanto o sangue escorria. Thorne se ajoelhou ao lado, não tocando-a mais, mas sua presença era uma corrente invisível. "A guerra não acabou", disse ele, a voz baixa e carregada de sombras. "Eles voltarão pelo pequeno. Fique comigo, Isolde, ou perca tudo." Ela ergueu o olhar, os olhos verdes cheios de lágrimas não derramadas, sabendo que sua escolha, submeter-se ou lutar, poderia incendiar não só o palácio, mas o fogo proibido que ainda queimava entre eles, ameaçando devorar ambos na escuridão da noite. A poeira da batalha ainda pairava no ar como um véu sufocante, misturando-se ao cheiro metálico de sangue e ao almíscar acre de corpos caídos.
Isolde sentia o ombro pulsar com cada batida de seu coração. O ferimento rasgado, enviando ondas de dor que se entrelaçavam ao tremor de exaustão em seus membros. O filhote se aninhava mais fundo em seu colo, seu corpinho quente, um escudo frágil contra o caos que ecoava além das paredes rachadas do hospital. Thorn permanecia ajoelhado a seu lado, a respiração pesada, os olhos dourados fixos nela com uma intensidade que cortava mais fundo que qualquer garra. Seu toque anterior ainda queimava em sua pele, uma marca invisível que reacendia o laço rompido, traindo-a com um calor proibido no ventre. "Escolha, Isolde", murmurou ele, a voz rouca como cascalho sob patas, estendendo a mão para afastar uma mecha de cabelo sujo de seu rosto. O gesto era gentil, mas carregado de posse, seus dedos roçando sua bochecha com uma reverência relutante. "Fique comigo, e eu te protegerei. Lute sozinha, e o palácio te engolirá como engoliu tantos." Ela ergueu o olhar, os olhos verdes flamejando através das lágrimas contidas. O cheiro dele, dominante, suado de fúria, invadindo suas narinas e despertando o instinto ômega que ela tanto tentava sufocar. Odiava como seu corpo respondia, arqueando-se involuntariamente para o calor dele, como se o laço rejeitado fosse uma ferida que nunca cicatrizava. "Proteger?" sibilou ela, a voz trêmula mas afiada, empurrando a mão dele com o braço bom. O filhote rosnou em solidariedade, mordiscando o ar entre eles, e Thorn recuou ligeiramente, os músculos de seu torso se contraindo em frustração. "Você me usou como isca, Thorn. Colocou o pequeno em risco para atrair os rivais, e agora quer que eu me curve? Eu não sou mais a viúva quebrada da borda. Eu escolho sobreviver. Por mim, por ele." As palavras saíram como um uivo baixo, ecoando no cubículo destruído, e por um instante o silêncio os envolveu, carregado de sentes misturados. O dela doce e desafiador, o dele faminto e conflituoso. O palácio ainda tremia com os últimos ecos da batalha, uivos de vitória das sentinelas misturando-se a gemidos de feridos. Mas ali, naquele espaço confinado, o mundo se resumia a eles três. Thorn se ergueu devagar, a silhueta imponente bloqueando a luz fraca das tochas distantes, mas seus olhos traíam uma rachadura, não a fúria do Alfa Supremo, mas a vulnerabilidade de um lobo marcado pela perda. "Eu errei ao rejeitá-la", admitiu ele, a voz baixa, quase inaudível sobre o gotejar de sangue no chão. A matilha exigia força pura, sem fraquezas como a sua compaixão. "Mas você salvou o que eu não pude. O filhote é o último de minha linhagem próxima, perdido na emboscada que matou meu primo. Seus rivais o queriam para quebrar nosso sangue." Ele estendeu a mão novamente, desta vez sem forçar, os dedos abertos como uma oferta frágil. "Fique, não como prisioneira, mas como igual. Deixe-me consertar o que quebrei." Isolde hesitou, o peso do filhote em seu colo, ancorando-a à realidade brutal. O pequeno piscou para ela, lambendo sua mão ferida com uma ternura que derretia o gelo em seu peito. Fora dali o palácio fervilhava, curandeiros correndo com bandagens ensanguentadas, betas arrastando prisioneiros rivais para as masmorras, o ar carregado de fumaça e promessas de retaliação. Ela pensou na cabana solitária na vila, no inverno que a esperava se fugisse, uma morte lenta de fome e frio. Mas submeter-se a Thorn significava ceder ao laço, ao desejo que a consumia, deixando cicatrizes que talvez nunca sarassem. "Igual?" repetiu ela, erguendo-se com esforço, o filhote seguro contra o peito. "Prove, Alfa. Não com palavras, mas com ações. Deixe-me cuidar dele sem suas correntes." Ele assentiu, um rosnado baixo escapando de sua garganta, e gesticulou para um beta que se aproximava com faixas frescas. "Trate-a primeiro", ordenou o guarda, e pela primeira vez Isolde viu obediência sem desprezo em seus olhos. Enquanto o curandeiro limpava seu ombro, Thorn ficou ao lado, sua presença uma muralha silenciosa contra o mundo exterior. O toque das mãos ásperas no ferimento doía, mas o olhar dele, intenso, protetor, era um bálsamo inesperado. Quando o curandeiro terminou, Thorn se inclinou,
inalando o cheiro dela profundamente, o nariz roçando sua clavícula em um gesto primal que a fez ofegar. Seu sente mudou, sussurrou ele, os lábios roçando a pele marcada. Mais forte, como o meu. A noite se arrastou em vigília tensa, o hospital se transformando em um campo de batalha improvisado. Isolde alimentou o filhote com carne fresca trazida pelos caçadores, seus movimentos precisos, apesar da dor latejante. Thorne não se afastou, sentando-se no chão ao lado da cama, o corpo dele uma barreira viva. Em silêncio, ele contou fragmentos da emboscada. Como os lobos das cinzas, haviam emboscado a patrulha, matando alfas leais, deixando o filhote para morrer como troféu. Eu o procurei por dias, confessou ele, os olhos dourados turvos com uma dor antiga. Mas você o encontrou primeiro. Sua fraqueza é o que nos salva. Isolde o fitou, o coração se apertando com uma mistura de raiva residual e um anseio que crescia como raízes na terra fértil. Ela estendeu a mão, tocando o braço dele pela primeira vez, sentindo os músculos tensos se relaxarem sob seus dedos. O contato era elétrico, sentes se entrelaçando em uma dança sensual mas contida, um roçar de pelagens, um calor compartilhado que prometia mais sem exigir. Ao amanhecer, com os primeiros raios filtrando pelas janelas quebradas, o conselho se reuniu novamente no salão adjacente. Thorne apresentou Isolde não como ré, mas como guardiã, o filhote agora erguido em seus braços como prova viva. Os anciãos murmuraram, mas o Alfa Supremo ergueu a voz. Ela é da matilha agora, companheira e protetora. As palavras ecoaram como um laço novo, tecendo o antigo em algo mais resiliente. Isolde sentiu o puxão no peito, o laço se reformando não por força, mas por escolha, marcado por cicatrizes de rejeição, de sangue e de noites solitárias. Dias se fundiram em uma rotina precária no palácio, com patrulhas reforçadas e sussurros de trégua forçada com os rivais. O filhote crescia forte, correndo pelos corredores sob o olhar atento de Isolde, que agora dividia aposentos com Thorne, não como posse, mas como aliados. As noites eram tensas, corpos próximos em uma cama ampla, sentes se misturando em silêncios carregados de toques hesitantes. Uma mão em sua cintura, um beijo no ombro que curava mais que ervas. O desejo ardia, sensual e cru, como o roçar de peles sob a lua, mas sempre com o peso das feridas passadas, a rejeição que a moldara, a culpa que o assombrava. No entanto, as cicatrizes permaneciam. Isolde acordava com pesadelos da carroça, do julgamento, e Thorne carregava o fardo de alfas perdidos, seus uivos solitários ecoando nas torres. O amor renascia, frágil e feroz, mas o inverno do palácio os lembrava. Na hierarquia brutal, a sobrevivência era uma vitória amarga, tecida com perdas que nunca se apagavam. E enquanto o filhote brincava aos pés da cama, Isolde sussurrava para Thorne no escuro. Nós sobrevivemos, mas o preço. Ele nos mudou para sempre. Ele a puxava para si, o calor de seu corpo uma promessa silenciosa, mas em seus olhos a sombra de dúvidas que o laço não podia apagar.